Fala pessoal, tranquilo? Pra quem tá chegando agora, meu nome é Thiago e este aqui é o podcast Crítica Marxista. No episódio anterior, a gente comentou sobre como a economia estadunidense ainda ficava bem atrás em relação à economia inglesa e outras economias europeias na virada do século XVIII para o século XIX. A gente viu como o comércio estadunidense ele era realizado nos moldes medievais, com uma cadeia composta por uma infinidade de agentes especializados entre comerciantes, transportadores e financistas. Na esfera produtiva a situação era bem precária também. A gente comentou como havia forte dependência de variáveis ambientais para o fornecimento de energia. A gente falou sobre como a produção era majoritariamente doméstica. Mas aí a gente indicou que a partir da década de 40, a situação começa a evoluir mais rapidamente. Destacamos que a utilização em larga escala do carvão para o fornecimento de energia, aquecimento, deu uma boa impulsionada no processo. O Chandler, no entanto, ele argumenta que o principal elemento que impulsionou não só a economia estadunidense, assim, não só do lado da economia, mas todo o desenvolvimento das formas de organização, da coordenação administrativa dos empreendimentos empresariais, ela não veio nem do setor produtivo, nem do setor comercial, mas sim do setor de transportes, mais especificamente do transporte ferroviário. Então, antes de começar, eu já adianto que o episódio de hoje deve ser bem mais denso, o mais denso dessa série, com certeza. Então eu vou tentar dar um tom mais narrativo para o episódio. A gente vai começar com um cenário bucólico, vai ficar parecendo até um quadro que qualquer autor liberal assinaria, e aí aos poucos a gente vai inserindo os vilões da história, e a gente vai ver que tem vários. Bom, a importância das linhas férreas para o desenvolvimento das práticas administrativas, ela começa já na própria essência da atividade, no cuidado que é necessário para coordenar de forma eficiente o movimento dos trens. Desde o primeiro momento, essa coordenação tinha que ser cuidadosamente pensada para evitar acidentes. A colisão entre trens não costuma ser um negócio nada agradável para quem está vendo, e mesmo para aqueles que só veem as coisas em termos monetários, que são os atores da nossa novela aqui. Bom, mas na medida em que os anos foram passando e a economia foi crescendo, o fluxo de transporte ele vai se intensificando. Assim, aos poucos, além de evitar acidentes, os gestores das empresas ferroviárias eles tinham que garantir um movimento mais regular e perene, o que não ia ser possível se os negócios fossem tocados na base do Mumba Meu Boi. Ou seja, para que as linhas férreas fornecessem transporte rápido, barato, regular e previsível, que é o que revolucionou o setor de transportes, era necessário que fosse criada uma estrutura que envolvia tanto a criação de boas práticas administrativas, quanto boas condições de infraestrutura mesmo. Aí é aqui que eu vou começar a amaciar a história para depois a gente apresentar os vilões. Por hora, então, para a gente manter esse clima bucólico, quanto à questão de infraestrutura, eu só vou dizer que nos anos 1840 tem-se início o processo de padronização do modo de construção das linhas férreas. Estou falando principalmente do padrão dos trilhos. Só adianta, então, que o processo começa nos anos 1840, mas a data de término é muito mais distante. E até chegar lá, o processo vai ser composto por uma série de cenas lamentáveis. Mas só para a gente ter uma ideia da importância dessa padronização num país de dimensões continentais, como os Estados Unidos, sem a padronização de trilhos, imagina assim, um trem A percorria o trecho que tinha o padrão A. Aí, quando ele chegava no fim dessa linha, tinha que descarregar todas as mercadorias, levar para o trem B. Imagina se fossem mercadorias pesadas. Aí você leva até o trem B, o trem B percorre o trecho do padrão B de trilhos, e aí você passa adiante, dependendo de quão longa é a viagem, Então pense no tamanho do BO, quanto maior é a viagem, O Chandler então destaca, por exemplo, que o percurso de Nova York para Chicago, que nem é assim, é uma viagem longa, mas não é nem das maiores. Ele, no início, era feito em 3 semanas. Depois da padronização, ele passou a ser feito em 3 dias. Olha como que essa questão infraestrutural era de extrema importância. Mas superada essa questão de infraestrutura, era absolutamente necessário então que fossem desenvolvidas técnicas sofisticadas para se fazer a coordenação administrativa dos fluxos de trens.
Para isso, além do controle de horários, né, dos trajetos, era necessário também o desenvolvimento de métodos de contabilidade e controle estatístico, além de controle de finanças mesmo. Enfim, e obviamente que toda essa complexidade ela não é mais possível se o negócio fosse tocado diretamente, né, pelo proprietário junto com meia dúzia de supervisores, né, que é o cenário que eu tinha comentado que era esse no setor produtivo e no setor comercial. Considerando então essa complexidade, né, dos controles e o volume de tarefas, é óbvio que a maioria dos capitalistas eles não tinham tempo e também não tinham interesse em se qualificar para de fato, né, participar ativamente da gestão do negócio. E assim, não precisa ter muita imaginação para pensar coisas mais prazerosas, né, para esse pessoal fazer do que ficar lá estudando métodos de estatística, métodos de contabilidade, num momento em que você não tinha nem curso de estatística nem de contabilidade. E assim, o pessoal tava com o bolso cheio, né? Então, tinha coisas melhores para fazer da vida. Mas o problema, na verdade, é muito além desse debate filosófico aí contra o hedonismo, né? A melhor forma de gastar o dinheiro. O volume, né, de capital que é necessário para se constituir as empresas ferroviárias, isso é uma particularidade do setor ferroviário. O volume de recursos para abrir o negócio era tão grande que desde o início já se demandou, né, a formação de grandes sociedades entre capitalistas. E um capitalista, ele não costuma ser proprietário de uma única empresa. Então, ou seja, considerando os diferentes interesses que eram nutridos, né, pelos capitalistas que compunham uma dessas sociedades, era muito complicado que esses mesmos capitalistas tocassem diretamente o negócio. Imagina, se fosse assim, as reuniões lá, aquelas reuniões chiques lá dos top managers, ia terminar com um jogando garrafa de uísque no outro, enfim, é o tamanho da baixaria, né? Mas, como a gente ainda está evitando as tretas, vamos supor que isso não acontecia nunca. Então, em verdadeiras demonstrações, né, de amor pelas práticas democráticas, os proprietários eles se reuniam civilizadamente e elegiam quem seriam os top managers. E aí também eles decidiam lá quais seriam os próximos grandes investimentos. Ampliação de capital, alocação de investimentos, enfim. E no caso das decisões de investimento, eles não precisavam nem demonstrar muita eloquência, muita engenhosidade não. Porque o papel dos acionistas, né, então o papel dos capitalistas propriamente ditos, era dizer sim ou não. Plano de investimento, vamos construir uma nova ferrovia. É sim ou não? E durante muito tempo, isso é algo que não sei eu que estou inventando não, o Chandler diz isso. Isso era baseado em completos achismos. Não tinha metodologia avançada nenhuma ali para eles dizerem sim ou não, né? Então, se fosse hoje, seria na base da astrologia, né? Mas a gente volta a falar disso adiante. Das tretas, não da astrologia. Enfim, começa a ficar mais claro, né, que era absolutamente necessário que tivesse essa separação entre os proprietários e quem de fato geria, né? Que na administração a discussão que mais gasta papel é essa separação entre propriedade e controle. Então, basicamente, de um lado, os proprietários se limitam a nomear a alta administração e autorizar investimentos. Os gerentes são aqueles que de fato têm que se qualificar para botar a mão na massa. E um ponto interessante aí, né, quando a gente fala em qualificação, é como esses primeiros gestores se qualificavam no momento em que ainda não havia business school aí em cada esquina. O campo que deu munição para esse desenvolvimento, né, o desenvolvimento da gestão profissional, foi o campo da engenharia. Ou seja, grifa que não foram as Forças Armadas. Quem já teve a curiosidade de investigar o surgimento da administração quase sempre se depara com uma historiografia que remete diretamente às Forças Armadas, né? Também aquela corrente crítica, né, dentro do campo da administração que relaciona o surgimento do pensamento administrativo com uma certa autocracia econômica, né? Eu comentei sobre isso num dos últimos vídeos que eu postei lá no canal, né? E assim, obviamente que tem toda uma questão de hierarquia dentro das organizações que deve, de alguma forma, ter utilizado do exército como inspiração, né? Mas, para além dessa questão formalística, né, faz todo sentido que essa fonte racional, né, para enfrentar os problemas concretos ali, tenha vindo da engenharia. Até porque a engenharia vivia um momento de efervescência. A engenharia estava alimentando diretamente o desenvolvimento da economia naquele momento, né? Então é natural que o campo da engenharia tivesse, né, algo de bom para fornecer, ao contrário do exército, né, que nunca fez nada de bom para ninguém. Enfim,
Pegando esse gancho da engenharia, né, a gente pode até melhorar um pouquinho essa contextualização das coordenações administrativas naquele cenário lá do século XIX, mais precisamente, né, dos anos 40 ainda, né. Em 1844, foi inventado o telégrafo, o qual, inclusive, passou a permitir, né, que a comunicação fosse praticamente instantânea, né, o que era fundamental para a coordenação de horários de trens, enfim. E começou, né, com essa comunicação praticamente instantânea, né, com o telégrafo, e logo se tornou instantânea, né, 40 anos depois, eu acho, com a invenção e depois a utilização dos telefones, né. E quando a gente fala, né, na invenção do telégrafo e no telefone, né, a gente não está falando de uma ideia brilhante que, enfim, que ganhou carne, né, mas de uma série de empreendimentos que viabilizaram a implantação dessa ideia, né. Ou seja, paralelamente a tudo isso, tem também a rápida expansão da construção civil. Então aqui a gente vê até aquele ponto que eu enfatizei no episódio anterior. Quando se supera uma limitação, ou quando se faz um grande desenvolvimento tecnológico, tem-se nos anos seguintes meio que um efeito dominó de grandes conquistas, né, de grandes passos. E só para dar um spoiler, né, eu estou enfatizando esse ponto em todos os episódios, porque logo deve ter um episódio aqui, né, sobre a inteligência artificial e sobre ChatGPT. E talvez a gente não esteja vendo algo parecido com esse efeito dominó nos dias presentes, por conta dessa conjuntura econômica aí onde a gente está atolado. Mas enfim, isso aí é spoiler. Voltando então para o momento que tinha rápido desenvolvimento econômico lá no século XIX, em sintonia com essas inovações, as empresas ferroviárias, né, elas foram gradativamente ganhando forma de pelo menos um protótipo daquilo que a gente vai chamar das grandes corporações modernas. Ou seja, daqueles empreendimentos, né, que vão dominar a dinâmica econômica aí por todo o século XX e até agora no século XXI. Né? Então, nesse momento, a gente vê a inversão daquela tendência que eu comentei no último episódio. Enquanto os comerciantes lá não tinham motivos para olhar para dentro dos seus negócios, para desenvolver controle de custos, olhar o histórico dos custos, de quanto que pagou nas mercadorias, os gestores das empresas ferroviárias, eles tinham que se munir do maior acervo de dados que eles podiam para começar a avaliar de forma objetiva a performance, né, dos seus supervisores e a própria performance da empresa como um todo, né, custos, despesas das diversas linhas, comparar esses custos e despesas dessas diversas linhas, né, para ver qual modelo de gestão ali, de coordenação é mais eficiente, enfim. Só que enquanto isso, os capitalistas estavam lá, né, os acionistas seguiam na base da astrologia lá para dizer sim ou não para os investimentos. Estou focando nisso porque isso vai ser mais importante para frente. Né? Então, basicamente, né, essa transformação das práticas administrativas dentro das empresas ferroviárias, né, aconteceu no período de 40 anos. Começou ali nos anos 40, né, e terminou ali, o setor estava maduro já nos anos 80. Né. Só que, infelizmente, esse desenvolvimento, né, das forças verdadeiramente capitalistas, a expressão do Marx que eu utilizei no episódio anterior, não aconteceu sem que as demais facetas do capitalismo também ganhassem vida. Né? É portanto aqui que a gente vai abandonar o quadro liberal aí em que as coisas só estavam dando certo, que só tinha heróis na história. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Né? Que paralelamente ao surgimento das grandes corporações, né, o início do surgimento das grandes corporações, surge também a competição mais agressiva e as crises mais devastadoras. Né? E é sobre isso que a gente vai falar na sequência. Eu comentei antes, né, que uma vez superadas as limitações técnicas, né, as práticas administrativas se desenvolveram rapidamente. Só que na realidade, eu já tinha até indicado isso, essas coisas não aconteceram tão rápidas e não foram um processo tão direto assim. Né? As inovações, né, na coordenação administrativa, né, que a gente comentou um pouco antes, elas elevaram a eficiência das empresas individualmente. O sistema ferroviário como um todo não acompanhou o ritmo. Por quê? Vamos pegar aquela questão dos trilhos, né, aquela questão da infraestrutura que eu falei antes. Né? Obviamente que empresas competidoras elas não iam adotar o mesmo padrão de trilhos se isso fosse beneficiar o seu concorrente mais do que a si mesmo. Imagina, você terminou de construir uma ferrovia com um padrão de trilho. Fala, opa, agora tem que mudar o padrão de trilho para a gente poder fazer uma linha contínua aqui, pegando um trecho da empresa A com um trecho da empresa B. Não ia acontecer, né? Mas o problema não é só esse. Paralelamente a esses embates,
bate na porta a crise, a famosa crise econômica dos anos 70, né? Quem já deu uma estudadinha aí na história das crises capitalistas, sempre aparece essa crise dos anos 70, né? E a partir daí o negócio esquenta de vez, né? As empresas passaram a ter muitos e muitos motivos para jogar mais duro com as suas competidoras, né? A gente olha para a média do setor, né? Operacionalmente falando, as empresas elas apresentavam custos fixos na ordem de 75% dos seus custos totais. Custos fixos, como o próprio nome diz, é aquele lá que, independentemente do trem sair, de ter viagem ou não, você vai ter esses custos. Então, tornava-se, né, absolutamente imperativo garantir o fluxo contínuo de trens para que, ainda que mal cobrisse um pouquinho além dos custos variáveis, já começava a ajudar a bater ali nos custos fixos. E isso é um ponto, né, é um ponto importante, não só aqui é óbvio, né, a gente está falando em fluxo o tempo todo, né, então acelerar o fluxo, melhorar o fluxo soa já como uma coisa boa, né, mas isso vai ser importante em todos os setores, né, vai ser um dos impulsos para se formar a grande corporação moderna, né, nos diferentes setores, na produção, no comércio, enfim. Só que nesse contexto de crise, então, né, essa busca em ampliar o fluxo só alimentou mais a batalha de preços entre as diferentes empresas, né? E o resultado foi que o clima realmente ficou quente. O clima ficou quente a tal ponto que os acionistas, né, e os top managers de diferentes empresas tiveram que sentar na mesma mesa e negociar acordos para tentar dar uma esfriada nos ânimos, né? Bom, e o acordo que esse pessoal consegue pensar é formar cartel, né, combinar preço. Por isso que eu falei que a gente ia se afastar ali das ilusões do cenário bucólico do liberalismo, né? Só que os resultados não foram bons. O pessoal trocava apertos de mão, combinava certinho, dava tapa nas costas, mas uma vez que acabou a reunião, volta a ser cada um por si, tem a oportunidade, reduz o preço e bola pra frente. Então, anos mais tarde, né, já que essas tentativas de cartéis não resolveu porra nenhuma, anos mais tarde, né, veio uma segunda tentativa de resolver o problema, né? E essa segunda tentativa foi um negócio mais refinado, né? Eles tentaram criar uma federação das empresas ferroviárias, né? E essa federação, ela ia contar com o seu próprio órgão executivo, legislativo, judiciário, né? A proposta dela era inclusive padronizar a classificação de mercadorias e das tarifas, ou seja, ia ficar tudo certinho, tudo bonitinho ali, todo mundo adotando o mesmo padrão. E como já tinha ficado claro que não dava para confiar na palavra de ninguém, a federação ia estabelecer também mecanismos para fiscalizar o cumprimento das medidas. E nesse contexto, né, os gerentes de nível médio, eles foram essenciais para garantir que as empresas de fato cooperassem para a construção das conexões e padronizassem, né, essas estruturas e os procedimentos também. Só o que de fato não funcionou foi as tentativas de controlarem os preços, né? E a gente já vai falar o porquê disso. Mas antes da gente avançar nisso, deixa eu retomar só um detalhezinho, né? Eu havia diferenciado, né, o papel dos acionistas, dizer sim ou não, baseado na astrologia, e o papel dos gestores como um todo, né? O pessoal que se qualifica e bota a mão na massa. Só que eu não avancei muito na distinção dos níveis de gestão, né? E é interessante notar que essa cooperação dos gerentes de nível médio para a construção das conexões fez todo sentido, pois eles, né, eram quem vivia diretamente os impactos das dificuldades operacionais da competição tá atingindo esse nível sanguinário, né? Então, quando a gente fala em média gerência, ou mesmo nos gerentes operacionais, a gente está falando do pessoal que lida no dia a dia com esses problemas de ordem mais operacionais, né? Quando a gente começa a falar das questões mais estratégicas, concorrência, aí a gente começa a falar dos top managers, né? Ou em português, né, os gestores do topo, a alta administração, enfim, a alta cúpula da empresa, né. Bom, então enquanto o aperfeiçoamento da estrutura interna, da coordenação dos fluxos, né, foram trabalhos conduzidos prioritariamente pela média gestão, né, as decisões que envolviam a construção do sistema ferroviário, né, das linhas propriamente ditas, né, eram decisões que eram tomadas pela alta gestão, né, com o aval dos acionistas, né, como eu já comentei algumas vezes, né. Então, quando falamos, né, nos top managers, né, a gente está falando do pessoal que toma as decisões estratégicas, né.
E para tomar essas decisões estratégicas, os gestores eles enfrentavam dois grandes vilões. O primeiro deles, né, a concorrência. Então, mirando a concorrência, esses top managers eles tinham que decidir ali quando se inserir, quando deixar um cartel, quando comprar, alugar, construir uma nova linha. E só que quando a gente fala, né, da parte mais interna, das decisões estratégicas de ordem interna, né, o principal vilão são os próprios acionistas, né? Pense, o melhor exemplo disso é a própria distribuição de dividendos, né? Via de regra, os acionistas querem distribuições mais fartas, né? Mais fartas de dividendos. Já os gestores, quando eles estão, principalmente, né, nesse cenário em que eles estão sufocados pelos movimentos da concorrência, né, eles querem a manutenção de recursos dentro da empresa, né, para que possam ser feitos novos investimentos. E essa disputa interna é aquela que, como eu comentei antes, né, mais consome o tempo, o papel, os recursos dos pesquisadores no campo da administração, né. Não é novidade para ninguém, né, ou quem não é da administração consegue imaginar, né, os pesquisadores da administração eles não são famosos, né, por serem sensíveis às questões sociais, a beberem no pensamento sociológico, enfim, então eles não gostam muito em falar em classes sociais, né? O aporte teórico que eles utilizam, né, para avançar nessa discussão dessas disputas ali, separação entre propriedade e controle, enfim, eles bebem na fonte da história de que os indivíduos eles interpretam diferentes papéis ao longo da sua vida. Então, de um lado, né, teriam os indivíduos interpretando o papel de acionistas e do outro lado teriam os indivíduos interpretando o papel de top managers, né? E quando eu falo interpretar, de fato, né, vestir a camisa daquela condição. E a moral da história, né, seria que esses dois papéis, eles são absolutamente antagônicos, né? O Chandler, apesar de também ser um liberal e tal, ele tem um ímpeto muito mais prático do que teórico, né? Então ele acaba avançando para além dessas ladainhas sem ficar fazendo muita propaganda de que ele está avançando além, de que ele não está seguindo esse tipo de raciocínio. Pode ser até, e o que eu acho até mais provável, que ele nem se dê muita conta, né, de que ele está indo além dessas baboseiras. Mas enfim, ciente ou não, o Chandler ele identifica, né, que na realidade das empresas ferroviárias, né, em muitos casos, uma fração majoritária dos acionistas conseguiam impor aquele que seria o presidente e o diretor financeiro, né, que são, dentre os top managers, né, são as posições mais estratégicas. Então, diferentemente daquilo que eu tinha falado no início, na prática, dentro da empresa, você tem, ocupando cargos estratégicos, indivíduos que funcionam basicamente como representantes de uma parcela, né, de uma fração dos acionistas, normalmente os acionistas majoritários, né. Então reparem, né, que esses top managers, eles não eram, como ainda não são hoje, né, indivíduos que simplesmente mostraram mais talento na gestão do negócio do que os outros gestores, né. Venceram aquela corrida para galgar os níveis da gestão e aí chegaram até o topo. Claramente não é isso, né? O principal critério para a escolha dos top managers é o seu laço com o corpo societário, né? Então, com ali dentro do corpo de acionistas ali, o laço que esses indivíduos que estão dentro das empresas têm com eles. Normalmente dentro das empresas, né? Obviamente pode vir alguém de fora, né? Mas aí fica a questão, né? Os top managers, eles precisam ter qualificação? Claro que sim, né? Os acionistas, eles não são conhecidos por serem indivíduos que rasgam dinheiro, né? Mas além da qualificação, os top managers, eles tinham que ser esses indivíduos capazes de lidar com toda a politicagem que é inerente a um ambiente composto por tantos vilões. E para conseguirem se manter no posto, eles precisavam, lidando com todos esses vilões, conseguir fazer prosperar os interesses daquela fração de acionistas que os colocaram naquele posto. O curioso, né, é que essa politicagem geralmente não recebe essa alcunha pejorativa de politicagem, né? A imprensa, todo mundo que cobre os bastidores das grandes empresas não trata aquilo lá como sendo uma politicagem, né? Mesmo dentro da administração pública, né, a gente escuta muito o pessoal lamentando a politicagem que atrapalha as ações diárias e acaba idealizando, né, como seria a condução dessas atividades se tivesse ali uma gestão privada, né? Mas principalmente no primeiro escalão das empresas, né, a politicagem está lá
A diferença talvez seja que os votos lá se mantiveram censitários, né? Mas para ter uma ideia ainda, o problema não termina aí. Há ainda um outro detalhe, um outro agente que complica ainda mais essa politicagem societária, que são aqueles indivíduos conhecidos por serem os investidores especulativos, né? Os famosos especuladores. E eles são especuladores justamente porque eles não buscam um relacionamento sério com as empresas. As empresas onde eles aportam capital, né? O que eles querem? Eles querem ganhar com oscilações nos preços dos títulos, seja dessa empresa onde eles aportaram capital, ou via valorização de outros negócios. E aí eles utilizam essas empresas em que aportam capital para influenciar o valor desses outros negócios. Por isso que eles são especuladores. O Chandler argumenta, inclusive, que foram esses indivíduos que nos bastidores moviam lá os pauzinhos para que aqueles cartéis e aquela federação que eu comentei antes não dessem certo. Isso porque eles tinham interesses em ampliar o sistema ferroviário, né? O Chandler vai apelidar essa expansão, que acontece principalmente nos anos 80, de a construção do sistema. E os responsáveis por essa construção foram justamente os especuladores, né? Obviamente que para fazer isso, eles precisaram eleger ou conquistar a boa vontade de alguns top managers, né, que estavam ali ocupando posições mais estratégicas em empresas também estratégicas para aquele propósito deles. E eles tinham um trunfo para conquistar a boa vontade dos top managers, né? Que enquanto eles estavam utilizando esses investimentos, né, para ter lucros especulativos, os top managers viam a construção dos sistemas como um meio eficaz de se proteger das empresas concorrentes, né? Era uma forma de reduzir a dependência das empresas concorrentes. Você consegue fazer uma linha só sua ligando dois pontos muito distantes, quando antes você precisava, para que a mercadoria chegasse até a sua linha, que ela percorresse a linha que era de um concorrente, né? Só que para nossa surpresa, né, o resultado desse boom de investimentos especulativos foi a construção de estradas redundantes. E como a gente tinha falado, né, que era absolutamente necessário que essas empresas mantivessem um fluxo o mais intenso possível para reduzir aqueles custos fixos, no momento em que você tem que dividir o mercado consumidor em duas estradas, você está perdendo consumo, né? E, portanto, você está perdendo saúde financeira. E aí, inevitavelmente, alguma dessas empresas foram falências. Mas como esse ponto merece ênfase, né? Deixa eu dar uma pisada no freio aqui. Como eu falei na apresentação dessa série, o nosso objetivo aqui é estabelecer links com a estrutura econômica contemporânea, né? E a especulação, com a consequente construção de negócios redundantes, é a expressão concreta do problema da superacumulação de capital. Só que quando a gente fala em termos abstratos, né, os agentes práticos, né, esses gestores, o pessoal que está tomando as decisões, eles ficam parecendo uns idiotas. Assim, não que eles não sejam, né, mas às vezes há fortes motivos para agir de forma idiota. O Robert Brenner, que é um economista estadunidense que tem alguns livros excelentes, né, sobre economia contemporânea, ele tem um bom exemplo, um exemplo contemporâneo, né, desse fenômeno, inclusive também na área de infraestrutura, que foram os cabeamentos de internet na virada do século XX para o século XXI. E obviamente, quando aconteceu esse boom especulativo no setor ferroviário, o problema da superacumulação de capital ainda era concentrado no setor, né? Hoje é algo que envolve praticamente toda a economia mundial. Mas ainda assim é interessante, é um bom exemplo para a gente ver como que essas coisas se materializam na prática. A gente vê aquilo que está passando pela cabeça dos agentes envolvidos. E outro ponto que a gente consegue ver de forma mais clara com esse problema é aquela história da financiarização que eu comecei a comentar lá naquele episódio sobre os bancos. Inclusive, é bem interessante a gente ver que a financiarização já estava presente na constituição do protótipo da grande corporação moderna. E isso não é um ponto nada banal. Eu tenho uma forte antipatia pelo termo financiarização, porque normalmente o termo é usado para passar a ideia de que é uma novidade, mas o termo na realidade se refere a coisas que já são bem antigas, né? E isso é algo que está ficando bem comum no campo da economia, da administração. O artista vai lá, dá um nome novo para uma coisa que é velha, e só por causa disso ele consegue ser chamado de um pesquisador original, né? Enfim, voltando para o século XIX, o Chandler indica basicamente, né, 3 formas de organização das empresas ferroviárias, considerando toda essa politicagem que acontece nos bastidores. Então, de um lado, tem aquelas poucas empresas, né, que eram controladas de forma mais independente pelos gestores. Essas poucas empresas, elas conseguiam adotar uma administração mais racional, mais inventiva, mais preocupada ali com a eficiência operacional, com aqueles fluxos, enfim.
Do outro lado, tem as empresas, né, que estavam sob influência dos especuladores. Essas empresas elas tendiam a adotar modelos descentralizados, tratando as diversas linhas como negócios separados. E isso acontece porque os especuladores apoiavam fusões, aquisições, só que eles não tinham interesse em influenciar a gestão posterior dessas novas formas de organização que surgiam, das fusões, das aquisições. E quando as aquisições elas são corretamente planejadas, são racionalmente planejadas, uma vez adquirida a empresa, tem-se então um trabalho de uniformizar as práticas administrativas, identificar possibilidades de se obter ganho de escala, só que isso demanda coordenação administrativa, né? Isso demanda exatamente aquilo que a gente estava falando antes. Ao manter um modelo descentralizado, os especuladores, né, e os top managers fugiam dessa necessidade. Cada empresa adotava lá um modelo que já estava sendo adotado e bola para frente. Com isso, você garantia ali uma eficiência mínima, mas você perdia a oportunidade de se obter os ganhos de escala, de uniformizar as práticas, enfim. Operacionalmente, essas empresas estão tendo lucros menores do que podiam. E tem também aquelas empresas que eram controladas, né, pelos investidores menos especulativos. E aí, nessas empresas, eles tinham preferência pela adoção de modelos mais centralizados, porque assim eles conseguiam reduzir o trabalho de coordenação e, portanto, permitia cortar salários ou reduzir o número de gestores. E essa redução, né, do número ou dos salários, além de inflar a distribuição de dividendos, tinha também como propósito a prevenção da perda do controle da empresa para os investidores mais especuladores, né? Garantir a saúde financeira da empresa no curto prazo era a melhor forma de garantir que a empresa não ia precisar de novos aportes de capital e, portanto, não ia correr o risco de perder o controle da empresa para os especuladores. Contudo, na medida em que a competição se acirra e o setor ferroviário, né, foi se tornando mais oligopolizado, a quantidade de empresas geridas, né, de forma mais independente pelos gestores foi se tornando cada vez menor. Junte-se a isso, né, o fato de que o setor como um todo atingiu a maturidade ali nos anos 80, do século XIX, né? E aí a gente tem como resultado a gradativa ossificação das práticas administrativas. O Chandler vai atribuir essa ossificação como sendo um dos fatores que explicam a perda da competitividade do setor ferroviário diante das novas formas de transporte, principalmente no avançar do século XX. Mas eu acho essa parte da narrativa um pouco forçação de barra do Chandler. Tem até um ponto que a gente ainda vai comentar, que vai mostrar uma certa incoerência em relação a isso que ele está colocando aqui. Então, com isso, a gente fecha essa parte da história das empresas ferroviárias. Só antes de dizer tchau, como no próximo episódio a gente já vai entrar direto nas empresas comerciais e produtivas, de onde vai surgir de fato a grande corporação moderna, eu vou trazer aqui só alguns pontos, são bem breves mesmo, que o Chandler destaca para explicar por que esse boom das práticas administrativas veio do setor ferroviário e não de outros setores de infraestrutura que também eram importantes naquele momento. Então, quais eram esses outros setores de infraestrutura que eram importantes naquele momento? O primeiro deles é o telégrafo, eu já até mencionei um pouco no episódio, e o segundo é o correio postal. E de cara já dá para apontar que nenhum desses dois setores apresentava a mesma complexidade que o setor ferroviário. A gente ainda pode juntar isso que esses setores tinham inúmeras interfaces com as empresas ferroviárias, então elas tinham informações sobre como funcionava a organização interna dessas empresas, então era só agir com a lógica, né? Você sabe que as empresas ferroviárias lidam com um setor mais complexo que o seu. Você conhece como ela tem que se organizar internamente para dar conta disso. Ou seja, fazia todo sentido que se copiasse os métodos que as empresas ferroviárias fossem desenvolvendo. Há algumas peculiaridades nessa história. No caso do telégrafo, né, considerando a imperatividade em se fazer a integração da rede para que o negócio pudesse de fato funcionar, então, diferentemente do setor ferroviário, que levaram 40 anos para que as práticas administrativas se amadurecessem e chegassem naquele modelo que ossificou, o setor de telégrafo, esse processo teve que ser comprimido. Em 1866, o setor já era formado por uma única empresa, né, que era a Western Union. Já o setor postal era gerido diretamente pelo Estado. Curiosamente, aí está aquele ponto que eu tinha comentado antes. O Chandler vai chamar atenção para as oscilações políticas que aconteciam nesse setor e, portanto, seria um obstáculo
para o desenvolvimento das práticas administrativas. Ou seja, ele está ignorando toda aquela politicagem que a gente comentou antes, munido pelos próprios dados dele, né, no Conselho Societário das Empresas Férreas, né. Só que depois ele mesmo acrescenta que essas oscilações políticas foram gradativamente minimizadas na medida em que as práticas administrativas eram importadas das empresas ferroviárias. Só que se a gente seguisse esse raciocínio, né, de que as práticas administrativas elas estavam sendo importadas das empresas ferroviárias e assim estava evitando as oscilações políticas, ia ser difícil a gente explicar por que o setor dos Correios está aí até hoje e o setor ferroviário está em franca decadência. Mas o ponto que eu vou destacar é outro. O surgimento da grande corporação dos Estados Unidos realmente tem pouca influência do Estado. Isso aparece inclusive em outros autores, né? Um bom exemplo disso é que mesmo no setor ferroviário, quando o clima de competição esquentou, a gente via a ideia de formar uma federação era inclusive as empresas ferroviárias tentando fazer o papel do Estado, né? Para você ver como que o papel do Estado foi mínimo para controlar esse processo. Em outros países, no entanto, o processo foi completamente diferente. No Brasil, por exemplo, ainda hoje, uma parcela representativa das grandes empresas brasileiras são estatais. A própria administração direta também é um exemplo de uma grande empresa, enfim. E essa presença estatal foi uma constante histórica, né? E o mesmo vale também para a China, para o Japão, para a Itália, para a Alemanha. Nesses últimos aí, basta a gente lembrar que o Estado patrocinou, né, guerras mundiais em parceria com as grandes empresas. E mesmo nos Estados Unidos, né, o Estado se tornou muito mais atuante depois da Segunda Guerra Mundial. Enfim, falei de guerras, restrições econômicas, o clima deu uma pesada, então vamos encerrar o episódio. Como eu já falei bastante hoje, não vai ter nem avisos finais aqui. Só vou pedir, né, que quem estiver ouvindo pelo Spotify responda a enquete que fica aí embaixo, e aí a gente se vê no próximo episódio. Até lá.